o que tem de diferença ou na escolha, né? O que pode ser um motivador aí para a pessoa escolher se ela vai para renda fixa, se ela vai para renda variável? A renda variável, que são as ações, a maior parte, existem outros ativos de renda variável que não são só ações, né? Então, por exemplo, hoje você pode, inclusive, investir em empresas de fora do Brasil, dentro do Brasil mesmo, dentro da sua conta da corretora aqui do Brasil, que são chamados BDRs. Então, você não precisa abrir uma conta nos Estados Unidos para comprar uma ação da Apple. Você pode comprar uma BDR, que um recibo que equivale a uma ação da Apple, aqui mesmo no Brasil. Por você meio consegue, do seu corretor. da sua corretora mesmo, você consegue fazer a compra disso. Então, e o que faz a diferença no investimento na renda variável? O que faz diferença é por quanto você está comprando aquilo. Então, é a mesma coisa. Vamos supor que você está aí querendo comprar um carro. Sim. Vamos supor que o carro, a tabela FIPE dele seja R$50 mil. E que você tenha encontrado um carro em perfeitas condições a 40. Você está fazendo um bom negócio ou não está? Se você pagar à vista. Se você pagar 40 mil num carro que vale 50, você está fazendo um bom negócio. Sim. Ação é a mesma coisa. A ação, ela tem o valor de mercado dela. A empresa tem o quanto ela vale. O mercado, ele acaba tendo algumas irracionalidades. Porque o mercado não precifica o que a empresa vale hoje. O mercado precifica o potencial de quanto essa empresa vale no futuro. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. A Vale. A Vale é uma empresa que gera lucro, que está distribuindo dividendos e que chegou a valer, no ano passado, mais de R$100 a ação. Olha. Só que a China diminuiu o seu volume de crescimento, porque a maior consumidora de minério de ferro do mundo é a China. Então, diminuiu, Então, o que o mercado já projeta? Isso aqui vai afetar a Vale e tal. Ela está valendo menos de R$60 hoje o valor da ação dela. Então, o que mudou para a empresa que valia mais de R$100 a ação para uma que vale menos de R$60 hoje? A projeção de futuro. E isso muitas vezes o que está se projetando, ele não se concretiza. Sim. Entendeu? Ele não se concretiza. É só uma projeção. Né? É só uma projeção. Então, o mercado, muitas vezes, ele gera essas discrepâncias que geram oportunidades. Sim. Oportunidades para você. Por quê? Então, eu prefiro comprar o carro de 50 mil agora a 40, entendeu? Do que a 50. Então, os momentos em que você tem que comprar as ações, não é no momento em que ela vale aquilo que a empresa realmente vale. É no momento em que ela está valendo menos, ela está sendo comercializada por um preço abaixo do que ela realmente vale. Por isso que é importante ter esse discernimento de não seguir muito dicas. E de ter cuidado com quem você está vendo, porque tem muitas pessoas que falam sobre isso. Como ter esse cuidado? Se você está ouvindo muitas pessoas que não são do mercado, né, e mesmo pessoas... Se você está ouvindo falar muito a respeito de uma determinada oportunidade, tenha certeza que essa oportunidade já foi. Entendeu? Essa oportunidade já não existe mais. Cavalo selado, já passou. Já passou. Se está todo mundo falando dela, esquece, ela não é mais uma oportunidade. Isso acontece muito com as criptos, né? Sim. E aí, no mercado, existem duas figuras, né? Que é o touro e o urso, né? O touro, ele representa o mercado pujante, em ascensão, o mercado comprador, as ações se valorizando todos os dias mais e tal. E você tem aqui a figura do urso. Então, por que é o touro? Porque quando o touro vai investir contra outra pessoa, ele joga ela para cima. Sim. Então, é por isso que é o touro a figura. E no outro lado, o urso, quando ele vai atacar alguém, ele joga a pessoa para baixo. Ele dá uma patada e joga a pessoa para baixo. E aí, o que as pessoas que não têm ainda a mentalidade de investimento fazem? Elas vão com o mercado. Elas vão comprar na hora que o mercado está subindo. Então, elas estão comprando o carro a 50 mil, ou às vezes até 60. Um carro que vale 50, elas estão comprando mais caro. Elas acabam pagando até 60. E depois... E elas vendem no momento em que o mercado... Então, ela vende o carro de 50 por 30. Mais perder, deixa vender. Porque o mercado tá vendendo... Compra na alta e vende na baixa. Ela compra a 30, ela compra a 60 e vende a 30. Você vai fazer patrimônio comprando a 30 e vendendo a 60. Sim. Então, o momento que o mercado está vendendo é a hora que você tem que sair às compras. E eu fiz essa introdução para justamente falar isso. A renda fixa é o lugar que você vai deixar o seu dinheiro lá parado
não perdendo poder de compra, para na hora que aparecer a oportunidade, Exatamente. você pegar esse dinheiro e comprar essa oportunidade. Você não tem que vender um outro investimento só para comprar esse. Sim. Então, você vai guardando seu dinheiro ali, a oportunidade apareceu, você vai lá e compra. Entendeu? Então, você fica com o dinheiro parado ali na renda fixa. No momento que a oportunidade aparece, você tira da renda fixa e coloca na renda variável. E isso, assim, quando você explica isso de uma forma didática, porque isso é uma informação didática, você diz assim, mas eu estava com dinheiro guardado em renda fixa. Não, você estava garantindo que o seu dinheiro não perdesse o valor de compra dele, esperando uma boa oportunidade. Isso é legal, né? Quando você começa a olhar para o financeiro de uma forma a entender o que é. Eu acho que por isso que ter esse apoio, ter essa vivência, ter essa frequência, né, dentro de uma plataforma como a sua, que você traz cursos, traz informações, faz toda a diferença, porque você está mudando a mente das pessoas, né? Sim. E a gente fala muito sobre isso, está no nosso mercado, está no mercado financeiro, está no mercado de ações, que é o famoso efeito manada. Isso. Né? E você falou algo muito bem de tomar cuidado se estão todas as pessoas falando do mesmo investimento ao mesmo tempo. Tome cuidado, porque essa oportunidade, na grandíssima maioria das vezes, já se passou. Mas fora isso, que outros aspectos é preciso tomar atenção para fugir desse efeito manada? Que na maioria das vezes ele não é favorável. Né? Não é então, bom. é você ter informação. Você saber o que está acontecendo. Aquela empresa vale aquilo, não vale aquilo. O que está sendo... Ela está se valorizando por motivos certos ou ela está se desvalorizando pelos motivos certos ou não. Vou te dar um exemplo de novo. Não sei se você se lembra, quando o Ike Batista lançou as suas empresas na Bolsa. Uhum. As empresas não faturavam nada e os seus papéis estavam super valorizando, com uma expectativa de que traria resultado e tal. E o que aconteceu? Aquilo não se concretizou. Sim. Então, as pessoas estavam valorizando uma coisa, super valorizando, então muitas nem sabiam o que estava acontecendo, muitas nem sabiam que a empresa não estava ainda explorando o petróleo dos campos que ela ganhou concessão. Muitas pessoas estavam porque o OGX está subindo. Muitas pessoas entraram no oba-oba sem saber o que estava acontecendo ali com aquela empresa. Sim. Na realidade. Né? Então, você precisa entender um pouco do que está acontecendo. Precisa, sim, um pouco, você ter um conhecimento de alguns indicadores financeiros, de saber se aquela empresa é lucrativa ou não, se ela está endividada ou não, se ela distribui dividendos ou não, porque sim. Muitas vezes, nem toda empresa distribui dividendos. Né? Existe uma lei que exige que ela distribua pelo menos 50% do lucro, mas se a Assembleia Geral Ordinária decidir por não distribuir, porque a empresa vai precisar reinvestir esse dividendo na própria operação, e se isso for aprovado, ela pode não distribuir por um bom tempo. E eu falo isso porque uma das empresas que era a OGX, hoje ela está presente na Bolsa, né? E ela se tornou lucrativa. Ninguém fala muito dela hoje, né? Uhum. E ela agora começou a pagar dividendos. Esse foi o primeiro ano que ela pagou dividendos. Até então ela gerava lucro, mas ela não distribuiu o lucro para os seus acionistas, porque ela reinvestia na própria operação. E esse ano foi o primeiro ano em que ela distribuiu dividendos. É um terreno pavimentado. Então, se você está de olho em dividendos, você precisa saber, essa empresa distribui dividendos? Uhum. Primeiro, essa empresa gera lucro? Porque se ela não gerar, ela não tem como distribuir dividendos, porque dividendo é parte de lucro. Sim. Se ela não dá lucro, ela não tem que distribuir. Então, a primeira coisa, ela dá lucro, porque tem empresas que não dão lucro. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!